tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ei. Oi. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa Casa de Lei. Em nome de Deus, declaro aberto essa sessão ordinária. Àqueles que estão aqui pela primeira vez, nosso boa-vinda. Aqueles que nos acompanham sempre, muito obrigado. Aos vereadores, boa noite especial. A mesa diretora, vereadores, vereadora Penha. Registrar a presença do prefeito Helder Sossai, com a reunião com a gente até agorinha. A secretária de Educação, Cida, e o diretor do SAAI, Valmir. Agradecer a presença também dos nossos assessores parlamentares e dos funcionários dessa casa que fazem essa sessão funcionar. Essa sessão é uma sessão ordinária, portanto, a gente tem ela marcada, é a do dia 15, a gente faz sempre o dia 15 e o dia 30. Depois dessa sessão, nós faremos uma sessão extraordinária para poder votar os projetos que tramitarem na primeira sessão, que é essa que nós vamos fazer agora. O que a gente faz de início, na primeira sessão, é o chamado expediente. O expediente é quando a gente lê os projetos que vão ser encaminhados para as comissões, para dar o parecer e fazer a votação, então, nas plenárias. Depois do expediente, que a gente fez a leitura dos documentos, os vereadores já fizeram alguns e dão parecer a outros projetos, então a gente volta à sessão e faz a votação dos projetos. Hoje nós temos uma sessão um pouco longa, nós temos ofícios do Tribunal de Contas para ler, para apresentar para a Câmara e para a população, temos projetos de leis do Executivo e do Legislativo, então vai ser uma sessão longa, a primeira sessão, que é a ordinária. A extraordinária costuma ser bem rapidinho, tá bom? Então, peço que vocês acompanhem com atenção, que a gente vai fazendo as explanações. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Tadeu da Farmácia, Preto Queiroz, Tião Soprani, Eliseu Ribeiro, Jair Sandrini, Jean Costa Longa, presente. Júnior Alves, presente, Paulo Zanelato, Penha Grobério Betim, Ricardo Barros, professor Tininha. Havendo quórum legal, peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão extraordinária realizada em 30 de novembro de 2021. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Em discussão, o pedido verbal do vereador Jair Sandrini para a dispensa da leitura da ata. Não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente. Leitura do ofício 06213/2021-8 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas cópia do parecer prévio 00072/2021, dígito 9, Primeira Câmara, do parecer da Procuradoria Especial de Contas 3314/2018, da Instrução Técnica Conclusiva 3024/2021, da Instrução Técnica Inicial 110/2021 e do Relatório Técnico 91/2021, prolatados no processo TC 2951/2020, que trata de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Jaguaré, referente ao exercício de 2019. Após julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Estadual número 621/2012,
consubstanciado no artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior. Introdução. A prestação de contas anual, PCA, objeto de apreciação neste processo TC 02951/2020, dígito 2, reflete a atuação do chefe do Poder Executivo Municipal no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas, projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo Legislativo Municipal, quais sejam o Plano Plurianual de Investimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, bem como em respeito às diretrizes e metas fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis. A prestação de conta anual é composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, consolidando as contas das unidades gestoras: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré, Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré, Prefeitura Municipal de Jaguaré, Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. As contas consolidadas foram objeto de análise pelos auditores de controle externo que subscrevem o presente relatório técnico, com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo Municipal. Júnior, só um minuto. O que foi lido é que a gente recebeu a prestação de conta 2019 do exercício do então prefeito Rogério Feitani, que será encaminhado para as comissões para dar parecer em fevereiro, porque hoje é a última sessão ordinária do ano. Ofício 06249/2021, dígito 6, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Vedações impostas pelo artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Senhor Presidente, diante de reiteradas notícias veiculadas na imprensa local e estadual acerca de eventual concessão de abonos e reajuste de salários de servidores em municípios do Espírito Santo, e considerando as funções de orientação e prevenção deste Tribunal de Contas, nos dirigimos a Vossa Excelência para alertar quanto aos entendimentos firmados pelo Tribunal sobre as vedações impostas pelo artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e dá outras providências, destacando-se dentre eles: até 31 de dezembro de 2021, a expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou de recomposição remuneratória a agentes públicos a qualquer título, ainda que dentro do percentual da correção monetária acumulado em período anterior, viola a vedação legal contida no inciso 1 do artigo 8º da Lei Complementar 173. É nulo de pleno direito e constitui crime contra as finanças públicas, tipificado no artigo 359-D do Código Penal. B. Não é possível a edição de lei municipal e ou estadual no ano de 2021, concedendo a revisão geral anual dos servidores prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, com vigência a partir do próximo ano, visto que essa proibição vale também para a lei que for editada em 2021 para vigorar em 2022. Ainda que adstrita a um indexador oficial da inflação. C. Não é possível a edição de lei que preveja a concessão de abono a servidores públicos após o início da vigência da LC 173 até 31 de dezembro de 2021. D. Eventual modificação legislativa do plano de cargos e salários que vise a reestruturação da carreira ou de cargo isolado, reposicionando-os em patamar remuneratório superior, que implique em aumento da despesa, encontra-se impedida até 31 de dezembro de 2021, por violação ao disposto dos
nos incisos 1 e 3 do artigo 8º da LC 173/2020. E é possível o aumento de despesas com pessoal exclusivamente para contemplar os profissionais da educação básica em efetivo exercício, conforme prevê o artigo 202-A da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional número 108/2020, em razão do princípio da supremacia da norma constitucional. F. A administração poderá aplicar o IPCA para a preservação do poder aquisitivo nas verbas que não se encontrem vedadas pelos incisos do artigo 8º da LC 173/2020, incluindo-se, dentre as vedações, a revisão geral anual. É sabido que, além de orientar a administração com o objetivo de contribuir para a melhoria da governança pública e prevenir o desperdício de recursos públicos, é competência e dever do Tribunal a fiscalização quanto à legalidade, de forma que a eventual concessão de abonos e reajustes de salários seguramente será examinada em face das vedações impostas pelo artigo 8º da LC 173/2020. Assim, certos de que promoverá o estrito cumprimento das obrigações previstas na legislação em tela, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Donato Volkers Moutinho, auditor de controle externo. O que o Júnior acabou de ler foi um ofício do Tribunal de Contas recebido essa semana, tanto para o prefeito, todos os prefeitos do Estado do Espírito Santo e todos os presidentes da Câmara, para que não se conceda abono a servidores, exceto da educação. Para que as pessoas que estão, nós tínhamos uma definição já, o prefeito Helder está aqui presente, nós tínhamos uma definição na semana passada, foi publicado, que faríamos, na forma do Executivo, uma bonificação aos servidores da saúde, e essa bonificação ainda permanece de pé, mas somente poderá ser votada em janeiro. Nós conversamos lá embaixo e fizemos uma definição que em janeiro essa lei chegará para nós e nós faremos a votação dela em janeiro para que seja pago ainda em janeiro, tá? Para que as pessoas que nos acompanham, a definição que foi feita é que teria uma bonificação variando pelo tempo de serviço dos servidores da saúde. Todos que estiverem lotados na saúde receberão a bonificação, que varia de R$ 500 para quem trabalha até 6 meses, até R$ 1.500 para quem trabalha mais de um ano. Então ficou assim definido, quem trabalhou até 6 meses receberá R$ 500 de abono, de 6 meses a um ano, R$ 1.000 de abono, e mais de um ano na rede, R$ 1.500. Essa é a bonificação da saúde, definido em torno de 450 mil, que vai vir do Executivo para que possa ser votado apenas em janeiro, em função dessa orientação do Tribunal de Contas. Esqueci de alguma coisa? Colocando para o Eliseu, que está sem o microfone lá, só para ficar registrado, que todos que estiverem lotados na saúde, independente se estiver no pronto-socorro ou na unidade de saúde, agente comunitário, todos terão direito a essa bonificação. Repito, está mantido, mas só poderá ser votada em janeiro. É aí a oportunidade que a gente tem só em janeiro, em função dessa movimentação do Tribunal de Contas. Senhor presidente, ainda ressaltando como nós conversamos lá a respeito do plano de cargos e carreiras, se quiser pontuar, por favor. O prefeito também coloca nessa mesma condição de que no ano que vem, 2022, uma empresa já está contratada para fazer a revisão de todos os planos de cargo e carreira dos servidores, para que haja uma readequação salarial de todos, não só da saúde, que é uma área que vem pedindo bastante essa readequação. A educação já passou por isso, mas precisa reformular algumas coisas, e as outras categorias também. Então, 2022, além dessa bonificação em janeiro, que vai ser votado e entregue para o Executivo pagar, também acontecerá a reformulação dos planos de cargos e salários de todos os outros servidores do município de Jaguaré. Ok? Mais alguma lembrança? Preto? Junto possivelmente dessa lei que vai vir para a bonificação dos funcionários da saúde, também virá o aumento do ticket para todos os funcionários, que vai elevar para 300, é a perspectiva, logo de início, com um gatilho na lei. O gatilho que a gente fala é uma previsão orçamentária para que no meio do ano possa chegar a 350.
se assim a perspectiva de arrecadação se mantiver, ok? Então, senhor presidente, só para reforçar, em janeiro, uma extraordinária para nós votarmos o abono da saúde e o ticket em valor de R$300. Isso. Segue, Júnior. Leitura do ofício circular 359/2021 do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Promotoria de Justiça de Jaguaré. Ao excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Jean Costa Longa, ao excelentíssimo prefeito municipal de Jaguaré, Helder Sossai de Lima. Senhor presidente, a parte respeitosamente cumprimentá-los, firmo do presente para solicitar que iniciem as tratativas necessárias à formação da Comissão de Direito à Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, devendo apresentar, no prazo de 45 dias, relatório conjunto para que seja apreciado por essa Promotoria de Justiça para posterior agendamento de reunião para debate a respeito do tema com os envolvidos nas tratativas. Atenciosamente, Graziela Maria Deprá Bittencourt Gadelha, promotora de Justiça. Projeto de Decreto Legislativo número 05/2021, de autoria da Mesa Diretora. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaguaré, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa, propõe o seguinte. Artigo 1º. Fica autorizado ao excelentíssimo senhor prefeito Marcos Antônio Guerra Vandermure a licenciar-se de seu cargo no período de 11 a 31 de dezembro de 2021 para tratamento de saúde, nos termos do artigo 16, consubstanciado no artigo 67, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo desde o dia 12 de dezembro de 2021. Câmara Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2021. Sala das Sessões, Jean Fábio Costa Longa, presidente da Câmara, Ricardo Costa Barros, vice-presidente da Câmara, José Carlos Alves Júnior, secretário. Projeto de Lei Executivo número 030/2021, de autoria do chefe do Executivo. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e dignos pares, submeto à elevada consideração dessa egrégia Câmara Municipal de Jaguaré a presente proposição que autoriza o chefe do Executivo a abrir crédito especial. O presente recurso tem por objetivo reforma e ampliação do CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, no município de Jaguaré. Considerando a prática e a necessidade de assegurar o atendimento e funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, localizado à Rua Marilândia, no bairro SEAC, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaguaré, no sentido de garantir a integridade dos usuários e do espaço físico onde é desenvolvido, elaborado e exercido as atividades com as famílias assistidas no município. Considerando que a reforma e ampliação do CREAS surge da necessidade de aprimorar a capacidade da oferta dos serviços e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, considerando que o Governo do Estado realizou um repasse no valor de R$ 299.876,69, recebido pelo município através de convênio firmado para o custeio de reforma e ampliação do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, recurso este de suma importância para o nosso município e principalmente para os usuários da assistência social, que terão um espaço mais digno para atendimento. Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré, aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, Helder Sossai de Lima, prefeito em exercício. Projeto de Lei Executivo número 031/2021, de autoria do chefe do Executivo. Mensagem e justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e dignos pares, submeto à elevada consideração dessa egrégia Câmara Municipal a presente proposição, que dispõe sobre a vigência e prazo de encaminhamento do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual e da outras providências, em cumprimento ao disposto no parágrafo 9º e no inciso 1 do artigo 165 da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, que remete à lei complementar a tarefa de dispor sobre o exercício financeiro,
a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Ocorre, contudo, que a lei complementar de que trata o dispositivo constitucional em foco ainda não foi editada. No artigo 35, parágrafo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, foram estabelecidos os prazos que devem ser respeitados em relação ao envio pelo Executivo e a devolução para sanção dos projetos que tratam de matéria orçamentária, até que seja editada a lei complementar que trata o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição. No caso do PPA, LDO e LOA, estabelece o artigo 35, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3, que os respectivos projetos serão encaminhados ao Legislativo até 4 meses, 8 meses e meio e 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. No caso da LDO, e até o encerramento da sessão legislativa, no caso da PPA e LOA. De acordo com o entendimento consolidado de grande parte dos doutrinadores, estados e municípios têm plena competência para dispor sobre o tema, até que lei complementar federal venha a integrar a eficácia normativa do comando constitucional incerto no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição. Outra não é a conclusão exarada no parecer número 089/2009 do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, da lavra da consultora jurídica Raquel Farrin. Se não, vejamos. Portanto, nada impede que o município, através de emenda à LOM, estabeleça prazo de envio pelo Executivo e devolução pela Câmara das propostas orçamentárias à luz da realidade local, sem necessariamente reiterar o disposto nos incisos 1 a 3 do parágrafo 2º do artigo 35 da ATC. Se por um lado é correto afirmar que o município detém competência para dispor em sua lei orgânica de forma idêntica ou não daquela prevista no artigo 35, parágrafo 2º ADCT, é de se considerar que esta competência há de ser exercida nos estritos limites estabelecidos pela CF. Com efeito, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 da CF, a LDO estabelece regras de elaboração para o orçamento do ano seguinte, motivo pela qual a LOA somente poderá ser apresentada após a aprovação da LDO pelo Legislativo. Tamanha é a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias que a Constituição Federal declara, em seu artigo 57, parágrafo 2º, que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Assim, com a alteração pretendida no projeto em tela, o chefe do Executivo Municipal terá a obrigação de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso seja aprovado, em até 31 de maio, antes 15 de abril do dispositivo em vigor. Mesmo com a aprovação do projeto de lei, a LDO antecederá a LOA, o que não poderia ser diferente, eis que esta é guiada por aquela. Enfim, a emenda visa a dilação dos prazos para envio da LDO, PPA e LOA, porém não veio a solucionar o contratempo do primeiro ano de governo da administração municipal, referente ao encaminhamento do PPA após a LDO. Por isso, a LDO, já aprovada pela Casa Legislativa do município, poderá ser emendada para garantir sua adequação ao PPA 2022-2025, o que é permitido pelo parágrafo 4º do artigo 166 da Constituição, que admite emendas parlamentares à Lei de Diretrizes Orçamentárias, desde compatíveis ao Plano Plurianual. Do exposto pela autonomia como ente federado, entendemos que o município possui competência para dispor sobre os prazos de encaminhamento das peças orçamentárias ao Legislativo Municipal, não existindo nenhum óbice legal para seu regular trâmite em plenário. Sem mais para o momento, reiteramos nosso apreço à Igreja Câmara de Vereadores e renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Helder Sossai de Lima, prefeito em exercício. Projeto de Lei Executivo número 032, de autoria do chefe do Executivo. Mensagem e justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e dignos pares, tenho a honra de encaminhar o presente projeto de lei que dispõe sobre a autorização para firmar acordo judicial em ação de desapropriação e da outras providências. O município, em parceria com o governo do estado, foi contemplado com a construção de barragens,
dentre elas a barragem de Água Limpa, localizada às margens da rodovia Dom José Dalvi. Para que as barragens fossem construídas, o município precisou implementar uma série de ações, incluindo a sensibilização dos proprietários de áreas que seriam alagadas, já que a construção implicaria em inúmeros ganhos, sendo que obteve êxito com a maioria dos proprietários, que efetivaram doações de áreas. No entanto, alguns proprietários não aceitaram fazer as doações, valendo-se de seus respectivos direitos de propriedade. Diante do interesse público, o município não teve alternativa e, mediante seu poder extroverso, ingressou com ações judiciais para a continuidade dos projetos. Assim, dentre as ações de desapropriação interpostas pela municipalidade, tramita junto ao Juízo do Direito da Comarca de Jaguaré o processo 8156/2017, no qual o município ingressou com a ação em face do senhor Luiz Carlos Bacete e sua esposa, a senhora Marlene Lorenzoni Bacete, devidamente qualificado nos autos. O Decreto 163, de 8 de dezembro de 2016, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel que especifica, subsidiou com outros documentos a propositura da ação. Nele, constata-se que foi desapropriada uma área de 51.592 metros quadrados, parte de um todo maior. O município efetuou a avaliação no importe de 50 mil, que foram depositados em juízo. Houve a contestação dos desapropriandos quanto à área e matrícula, assim como o valor atribuído e depositado, o que culminou na necessidade de perícia a ser custeada pelo município. O perito avaliador, nomeado pelo juiz, apresentou honorários periciais no importe de 12.500, além de taxa de administração. Antes do depósito de referida quantia pelo município, os desapropriandos procuraram a Procuradoria-Geral com o intuito de formulação de um acordo, quando aceitaram receber, além do já depositado em juízo, a quantia de R$15.000 para pôr fim ao processo. Assim, considerando os valores dos honorários periciais e a quantia aceita pelos desapropriandos, verifica-se a vantajosidade e interesse público em se firmar acordo nos autos do processo. Dada a relevância da propositura, solicitamos a atenção especial de Vossa Excelência e dignos pares para dar ao pleito hora encaminhada a tramitação de urgência prevista na Lei Orgânica Municipal, valendo-nos da oportunidade para reiterar protestos de mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Helder Sossá de Lima, prefeito em exercício. Projeto de Lei Executivo número 033/2021. Mensagem e justificativa. Submeta a elevada consideração dessa Egrégia Câmara Municipal de Jaguaré a presente proposição que dispõe sobre o pagamento de complemento constitucional aos profissionais da educação básica em efetivo exercício que recebem nos 70% do Fundo de Manutenção da Educação Básica, Fundeb, na Rede Municipal de Ensino de Jaguaré e da outras providências. A proposição se baseia no artigo 212-A da Constituição Federal, que estabelece que o valor mínimo de aplicação de receitas resultantes de impostos e transferências para municípios é de 25%, o que também foi reforçado pela Emenda Constitucional número 108/2020. Tendo em vista que, mediante a incerteza imposta pela LC 173 quanto ao aumento de despesas com pessoal durante o período de calamidade por Covid, até o dia 31 de dezembro, o Tribunal de Contas do Espírito Santo manifestou-se, por meio de parecer 29/2021, entendendo que o aumento de despesa com profissionais da educação não viola a LC 173, em virtude da supremacia da norma constitucional. Assim, vários municípios do Espírito Santo e também o governo do Estado editaram normas que visassem o reajuste salarial do magistério, readequação do plano de carreira e o pagamento de complementação salarial. Impacto sobre limite de despesa com pessoal. Atualmente, a despesa total com pessoal representa 35,7% da receita corrente líquida, ajustada para o cálculo dos limites de despesa com pessoal, 18,3 pontos percentuais abaixo do limite de alerta e 24,3 pp abaixo do limite máximo. Com a estimativa atual da receita corrente líquida total para 2021 em 134 milhões, seria necessário que a despesa total com pessoal no ano fosse de 80,5 milhões de reais para atingir o limite máximo, ou 72,5 milhões para chegar ao limite de alerta. Considerando que até novembro foram pagos aos servidores 43,9 milhões de reais
perfazendo uma média mensal de 4 milhões de despesa com o pessoal, o total de pagamentos em dezembro teria que ser pelo menos 7 vezes a média mensal para o percentual de despesa com o pessoal a atingir o limite de alerta, o que não é minimamente possível, tendo em vista a folha de dezembro, embora costume ficar bem acima da média dos meses anteriores, nunca chegou a tal patamar. Dessa forma, asseguramos que os efeitos dessa proposição não serão outros senão os mais benéficos ao município. Helder Sá de Lima, prefeito em exercício. Nesse momento, suspendo a sessão, ficaremos um tempinho para dar parecer aos projetos que foram lidos agora. Depois retornamos das comissões com os pareceres e, portanto, a votação dos projetos. Quebrou, pô, não tava assim não. Ele sobe e depois desce. Ainda bem que se fosse Serginho aqui, eu tava com... Retomando a sessão. Henrique, tá ok? Retomando a suspensão da sessão, faremos então a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo de número 017/21, de autoria do chefe do Executivo, que estima a receita e fixa despesas do município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2022. Nós já fizemos a primeira votação desse projeto número 17. É o projeto do orçamento 2022. A primeira votação foi na sessão ordinária passada e, portanto, a gente não vai ler novamente o parecer para não estender demais, porque o parecer já foi dado pelas comissões e já foi parecer favorável. Portanto, em discussão o projeto número 017/2021, de autoria do chefe do Executivo. Não havendo discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua segunda e última votação. Essa é a Lei de Orçamentos 2022, que foi encaminhada para a Câmara, e essa é a segunda votação. Foi aprovada. Projeto de Lei do Executivo de número 018/21, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências. A mesma lógica, em discussão, esse é o projeto PPA, o que define os rumos do Jaguaré orçamentário entre 2022 e 2025, o quadriênio. Nós já fizemos também a primeira votação e essa é a segunda. O parecer das comissões também foi favorável. Não havendo discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua segunda e última votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/21, de autoria dos vereadores Jean Costa Longa, professor Tininha e Tadeu da Farmácia. Emenda da nova redação ao parágrafo 5º do artigo 55 da Lei Orgânica do município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo. Em discussão, essa emenda à Lei Orgânica de autoria de Jean, Tininha e Tadeu, para que o voto referente ao veto do Executivo seja aberto. Na primeira votação, nós tivemos também parecer favorável.
Então, portanto, se essa lei for aprovada, em sua segunda votação, a votação do veto será aberta. O que no regimento já foi feito pelo Eliseu, então, portanto, já tem previsto isso no regimento, só falta na lei orgânica. Não havendo mais discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua segunda e última votação. Comissão Permanente da Justiça e Redação, parecer número 054/21 ao projeto de lei número 030/21 do Executivo que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial ao orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social para incluir elementos de despesa. Decisão da comissão. A Comissão Permanente da Justiça e Redação, em reunião realizada aos 15 de dezembro de 2021, por unanimidade dos votos, decidiu pela tramitação e regular processamento, projeto de lei executivo 030, para que seja deliberado em plenário. Sala de reuniões, 15 de dezembro de 2021. Assinados os vereadores Valdemar Paiva Sampaio, presidente, Edmilson Nunes Queiroz, relator, e Paulo José Zanelato, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 042 ao projeto de lei número 030/21 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial ao orçamento ao Fundo Municipal de Assistência Social para incluir elementos de despesa. Decisão da comissão. A comissão, em reunião registrada no dia 15 de dezembro do corrente ano, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento, projeto de lei 030, de autoria do Executivo Municipal. Sala de reuniões, 15 de dezembro de 2021. Assinados os vereadores Edson Sebastião Soprani, presidente, Jair Sandrini, relator, e Penha Groberto Betim, membro. Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, parecer número 016, ao projeto de lei 030 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial ao orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social para incluir elementos de despesa. Decisão da comissão. A Comissão de Urbanismo e Infraestrutura, em reunião realizada aos 15 do mês de dezembro, 21, por unanimidade dos votos, decidiu pela tramitação e regular processamento, projeto de lei 030, recomendando a sua votação. Sala de reuniões, 15 de dezembro de 2021. Assinados os vereadores Adelto Tadeu Gabriel, vereador relator, Eliseu Ribeiro de Souza, presidente, e Valdemar Paiva Sampaio, membro. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 030/2021. Esse projeto de lei é o que autoriza o município a abrir crédito especial para a reforma e ampliação do CREAS, dinheiro que o governo do estado depositou na conta do município no valor de R$ 299.000,01. Não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Comissão Permanente da Justiça e Redação, parecer número 055 ao projeto de lei 032 do Executivo, que dispõe sobre autorização para o município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, através de sua Procuradoria-Geral, firmar acordo em processo judicial de desapropriação e dar outras providências. Decisão da comissão. A comissão, em reunião realizada aos 15 de dezembro, por unanimidade dos votos, decidiu pela tramitação e regular processamento, projeto de lei 032, para que seja deliberado em plenário. Sala de reuniões, 15 de dezembro de 2021. Assinados os vereadores Valdemar Paiva Sampaio, presidente, Edmilson Nunes Queiroz, relator, e Paulo José Zanelato, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 043 ao projeto 032 do Executivo, que dispõe sobre autorização para o município, através de sua procuradoria, firmar acordo em processo judicial de desapropriação e dar outras providências. Decisão da comissão. A comissão, em reunião devidamente registrada, realizada aos 15 de dezembro do corrente ano, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento, projeto de lei 32, de autoria do Executivo. Sala de reuniões, 15 de dezembro de 2021. Assinados os vereadores Edson Sebastião Soprani, presidente, Jair Sandrini, relator, e Penha Groberto Betim, membro.
Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, parecer número 17, ao projeto 32 do Executivo, que dispõe sobre autorização para o município, através de sua procuradoria, firmar acordo em processo judicial de desapropriação e dar outras providências. Decisão da comissão. A comissão, em reunião realizada aos 15 do mês de dezembro, por unanimidade dos votos, decidiu pela tramitação e regular processamento do projeto de lei 032, recomendando a sua votação. Sala de reuniões, 15 de dezembro de 2021. Assinados os vereadores Adeuter Tadeu Gabriel, relator, Eliseu Ribeiro de Souza, presidente, e Valdemar Paiva Sampaio, membro. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 032/2021. Esse projeto que autoriza o pessoal do ELDA, né, o Judiciário, a firmar um acordo com o Bacete, Luiz Carlos Bacete, para receber uma indenização que resta no valor de R$15 mil. Senhor presidente, sim. Assim vale ressaltar que a gente não tira o mérito do cidadão. Contudo, prefeito em exercício, nós já discutimos nós precisamos discutir e promulgar uma cultura de que as pessoas automaticamente foram beneficiadas com a barragem e que porventura terão outros projetos de barragem para o nosso município e que mais do que nunca a gente precisa perceber que a água é um bem indiscutível. Então, se está sendo beneficiado, que nas próximas, porventura, a gente discute com os proprietários, porque ele já vai ser beneficiado, vai usar essa própria água para irrigar, para produzir. Então, que nas próximas a gente no sentido de não se apegar tanto a essas questões, porque o que ele vai ganhar em cima de uma barragem poderia muito bem, talvez um dinheiro desse ser investido em outra situação e não dar esse benefício para as pessoas. Mas, contudo, está aí o mérito, a gente não tira o mérito da questão judicial e vamos fazer para votação. Não havendo mais discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Comissão Permanente da Justiça e Redação, parecer número 056 ao projeto de lei número 033 do Executivo, que dispõe sobre o pagamento de complemento constitucional aos profissionais da educação básica em efetivo exercício que recebem dos 70% do Fundo de Manutenção da Educação Básica, Fundeb, na Rede Municipal de Ensino de Jaguaré e dar outras providências. Decisão da comissão. A Comissão Permanente da Justiça e Redação, em reunião realizada aos 15 de dezembro, /21, por unanimidade dos votos, decidiu pela tramitação e regular processamento do projeto de lei número 033 para que seja deliberado em plenário. Sala de reuniões, 15 de dezembro de 2021. Assinados os vereadores Valdemar Paiva Sampaio, presidente, Edmilson Nunes Queiroz, vereador relator, e Paulo José Danelato, vereador membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 044 ao projeto 033 do Executivo, que dispõe sobre o pagamento de complemento constitucional dos profissionais da educação básica em efetivo exercício que recebem dos 70% do Fundo de Manutenção da Educação Básica, Fundeb, na Rede Municipal de Ensino de Jaguaré e dar outras providências. Decisão da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião realizada aos 15 de dezembro, /21, por unanimidade dos votos, decidiu pela tramitação e regular processamento do projeto de lei 033 para que seja deliberado em plenário. Sala de reuniões, 15 de dezembro, /21. Assinados os vereadores Elson Sebastião Soprano, presidente, Jair Sandrini, relator, e Penha Groberi Betim, membro. Em discussão, o projeto número 033, de autoria do Executivo. Queria apresentar os números para as pessoas que aqui nos acompanham, para que vocês possam entender. O Fundeb 70 é uma recomendação por meio do artigo 202A da Constituição, para que eles sejam empregados no pagamento de profissionais da educação, e foi por meio de uma emenda que esse percentual chegou aos 70%. A lei que chegou para nós
ela chega na forma de abono para fazer com que esse 70% seja empregado diretamente para a educação. Nós já votamos em sessão passada um aumento salarial dos funcionários da educação, também por conta dessa lei, dessa emenda, e o reajuste salarial retroativo a janeiro. Mesmo assim, houve uma sobra contabilizada pela Secretaria de Educação por meio também da Secretaria de Finanças, aqui na presença do Helder, e ficamos assim definidos para que vocês possam entender. Vou tirar a máscara um instante. Quem trabalhou até 3 meses, terá 33% do abono. Quem trabalhou de 3 meses a 6 meses terá 66% do abono, dessa complementação. E quem trabalhou mais de um ano, e quem trabalhou acima de 6 meses fará jus aos 100% do abono. O valor que hoje o município tem em caixa do Fundeb é em torno de 1.326.000 hoje. No cenário que vai acontecer até 30 de dezembro, que é a arrecadação do ano, e portanto tem que fechar, há uma possibilidade, se pagássemos hoje, a um integral de R$ 2.900 para cada profissional que estiver na Secretaria de Educação. R$ 2.900 hoje. Se o cenário previsto até dia 30 se confirmar, esse valor pode chegar a 3.700. Então, ficaria, podendo ser mais, podendo ser menos. Mas hoje, 1.326.000, rateado entre os 440 funcionários. Claro que tem algumas regras, mas eu quero de antemão colocar as pequenas vedações serão descontados somente se faltas abonadas e injustificadas, será descontado um percentual. Licença para trato de interesse particular, também será descontado. E penalidade de suspensão. O restante não será descontado nada. O que não será descontado, tratamento para a própria saúde, acidente de serviço ou doença profissional, não será descontado o bônus. Gestação não será descontado. Adoção, paternidade, motivo de doença em pessoa da família, licença-prêmio e mandato classista, não terá desconto. Portanto, esse é o valor estimado, a ordem hoje de 1.329.000, podendo chegar a R$ 1.608.000 para ser pago, calculado até dezembro e pago em janeiro, porque não tem como calcular ainda, ok? Senhor presidente. Sim. Ainda referente ao Fundeb, para que esses recursos sejam realmente aplicados na educação, existe uma lei que cada ente, cada secretaria tem que ter o conselho do Fundeb. Nós temos aqui hoje na pessoa do senhor Edmilson, presidente, que acompanha, ele fiscaliza se esses recursos estão sendo aplicados. Um dia eu também fiz parte, fui presidente. Assim como nós, enquanto legisladores, fiscalizamos o município, no Fundeb tem um conselho específico para acompanhar as despesas, as receitas e ver se realmente estão sendo aplicados correto em prol daquelas pessoas que trabalham na educação. Eliseu? Senhor presidente, eu gostaria também que Vossa Excelência explanasse a respeito daqueles funcionários que têm nos procurado, que é diferente da saúde, que todos serão contemplados, na educação, infelizmente, nem todos serão contemplados. E tem aqueles que estão cedidos para outras secretarias, que vêm nos procurar, mas que, infelizmente, a gente não consegue incluí-los. Eu gostaria que Vossa Excelência também explanasse sobre essa questão. É importante que a gente deixe claro que esse Fundeb 70, como eu tenho colocado e o Eliseu chamou a atenção, é exclusivo para pagamento de quem está diretamente na ação educacional. Aqui a lei é clara, é para efetivos, ativos, comissionados e DTs. Portanto, quem está trabalhando nas salas de aula ou diretamente com o processo educacional. Aquele servidor que é da Secretaria de Educação, mas foi deslocado porque ele mesmo pediu e recebe por outra secretaria, é exatamente isso que Eliseu colocou. Não tem direito porque o dinheiro é exclusivo para pagamento da educação de quem está diretamente ligado ao processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. A gente entende que tem gente que fica chateado e tudo mais, mas a gente não pode
Não pode, nós íamos ter outro problema se fizéssemos isso aqui. Mais alguma lembrança? Senhor presidente, só por uma questão de esclarecimento, você disse agora há pouco que o valor que a gente tinha era algo em torno de 1.326.000 e seria rateado, mas com relação, depois desse rateio seria pago a porcentagem para aquelas, então seria a proporcionalidade. Isso. Né? Então não vai ser rateado o valor todo para cada funcionário, certo? Certo. Vai ter a proporcionalidade depois. Isso. E lembrando que o servidor que tem 2 vínculos só vai receber um, tá bom? Essa regra também vale para a rede estadual, é comum isso aí. A gente paga como se fosse por CPF, né? Essa regra eu já senti na pele essa regra, porque sou professor efetivo do Estado e sempre recebi apenas um abono também, tá? Mais alguma discussão? Não havendo mais discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Projeto de decreto legislativo número 05/21, de autoria da mesa diretora, que autoriza o prefeito Marcos Antônio Guerra Vandermooren a licenciar-se de seu cargo no período de 12 de dezembro a 31 de dezembro de 2021. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 05/2021. Nós já fizemos um decreto parecido nas sessões passadas, dando ao prefeito os 30 dias que pediu, e agora ele encaminhou novamente um pedido para permanecer, né, para esticar mais esse prazo de recuperação pós-cirurgia, e então é esse decreto que a gente faz. Pelo mesmo período de afastamento, o prefeito interino Helder continuará no cargo, tocando o município como executivo. Não havendo discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Comissão Permanente de Finanças. Comissão Permanente de Justiça e de Redação, parecer número 047 ao projeto de lei 19 do Poder Legislativo que repristina a redação da linha C do inciso 2º e parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 814, de 11 de maio de 2009 e da outras providências. Decisão da comissão. A Comissão de Justiça e de Redação, em reunião realizada aos 11 de dezembro do ano de 2021, por unanimidade de seus membros, decidiu pela tramitação e regular processamento do projeto de lei 019, de autoria do Poder Legislativo. Sala de reuniões, 15 de dezembro de 2021, assinado Valdemar Paiva Sampaio, vereador presidente, Edmilson Nunes Queiroz, vereador relator, Adeudo Tadeu Gabriel, vereador membro ad hoc. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 040/21, ao projeto de lei número 019/21 do Legislativo que repristina a redação da linha C do inciso 2º e parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 814, de 11 de maio de 2009 e da outras providências. Decisão da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião realizada em dezembro/21, por unanimidade dos votos, decidiu pela tramitação e regular processamento do projeto de lei número 19/21, para que seja deliberado em plenário. Sala de reuniões, dezembro de 2021, assinado Edson Sebastião Soprano, presidente, Jair Sandrini, relator, e Eliseu Ribeiro de Souza, vereador membro ad hoc. Em discussão, o projeto de lei número 19/2021, de autoria da mesa diretora. Esse projeto de lei 19 é um projeto de lei que foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo para que a gente faça a repristinação de 2 artigos da lei 1546. Repristinação significa que a gente vai retirar da lei aquilo que nós fizemos a aprovação no começo do ano. Então, na prática, nós estamos alterando a lei das diárias, reduzindo um percentual que nós aumentamos sem perceber, que era uma diária para servidores da casa, de 10 para 15, e uma possibilidade de 2 para 3. Nós não usamos de 2 para 3, mas usamos de 10 para 15. E, portanto, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Espírito Santo entendeu que nós deveríamos repristinar, retirar isso e voltando o efeito da lei.
Então, a mesa diretora, entendendo que era necessário, nós estamos fazendo, portanto, a redução desse valor das diárias. Não havendo mais discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 041 ao projeto de lei 021 do Poder Legislativo, que altera a redação do artigo 76 da Lei Municipal número 734, de 19 de dezembro de 2007. Decisão da comissão. A Comissão Permanente de Justiça e de Finanças e Orçamento, em reunião registrada aos 9 de dezembro de 2021, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento do projeto de lei 21, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Sala de reuniões, 9 de dezembro de 2021. Assinados os vereadores Edson Sebastião Soprano, presidente, Jair Sandrini, relator, e Penha Groberi Betinho, vereadora, membro. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 53/21, ao projeto de lei 21 do Legislativo, que altera a redação do artigo 76 da Lei Municipal número 734, de 19 de dezembro de 2007. Decisão da comissão. A Comissão de Justiça e de Redação, em reunião realizada ao 6 de dezembro de 2021, por unanimidade dos votos, decidiu pela tramitação e regular processamento do projeto de lei 021 para que seja deliberado em plenário. Sala de reuniões, 6 de dezembro de 2021. Assinados os vereadores Valdemar Paiva Sampaio, presidente, Edmilson Nunes Queiroz, relator, e Paulo José Zanelato, membro. Em discussão, o projeto de lei legislativo número 21 de 2021. Esse projeto de lei foi pedido pela contabilidade aqui da Câmara e também pelo RH, que orientou, com base no Tribunal de Contas, no novo E-Social, de que haja um parcelamento do 13º, pagando uma parte no mês de aniversário e uma parte no final do ano. Então, nós estamos só cumprindo uma legislação com esse projeto número 21. Não havendo discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Indicação número 131/21, de autoria do vereador Preto Queiroz, que encaminhou o prefeito para tomar da seguinte providência: sinalização da rodovia Dom José Dalvi, Água Limpa. Justificativa. De plano, tal indicação visa a instalação de sinalização de trânsito, faixa de pedestre e, caso seja necessário, quebra-molas na Avenida Dom José Dalvi, Água Limpa, onde se concentra um grande número de pedestres, por estar próximo ao principal supermercado da região, bem como igreja e outros. A instalação da sinalização de trânsito, faixa de pedestre e quebra-molas exigirá dos veículos a redução da velocidade, resultando em maior segurança e respeito à população, inibindo o risco aos pedestres e condutores que pela via que trafegam. Pela justificativa exposta como forma de prevenção, leva o Executivo Municipal a presente indicação que se faz necessária para a prevenção e redução de velocidade como forma de preservar a vida humana, razão que esperamos que seja acolhida em todos os seus termos. Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2021. Assinado, Preto Queiroz, vereador. Em discussão, a indicação número 131, 2021, de autoria do vereador Preto Queiroz. Não havendo discussão em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 015/21, de autoria do vereador Ricardo Barros, que encaminha. Ricardo Costa Barros, vereador no uso das atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e requerer o seguinte: foram as inúmeras solicitações dos moradores da comunidade geral para que seja construído um redutor de velocidade em frente à escola Ecor Geral, pois, com a chegada do asfalto da via, tornou-se bastante movimentada a comunidade e, por essa razão, vem sendo causa de preocupação dos moradores, pais e alunos. Esses munícipes nos procuraram e solicitaram solução em face da imprudência de alguns motoristas
que insistem em transitar em alta velocidade nos locais de concentração de pedestres, crianças, adolescentes e adultos, aumentando os riscos de acidente, principalmente em áreas escolares. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida para a população jaguarense, requer a Vossa Excelência acolha presente em todos os seus termos a fim de providenciar a construção de redutor de velocidade por ondulação, quebra-molas, e faixa acima, se for possível, em frente à Escola Ecor Geral. Pede deferimento Jaguaré, 30 de novembro de 2021. Assinado, Costa Barros, vereador. Em discussão, o requerimento número 015/2021, de autoria do vereador Ricardo Barros. Não havendo discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 017/21, de autoria do vereador Ricardo Barros, que encaminha. Ricardo Costa Barros, vereador, nos atribuições legais, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requer e expor o seguinte. Vieram inúmeras solicitações dos moradores da cidade, pois é de conhecimento de todos que a rua Pascoal Brioski encontra-se quase toda calçada, com exceção de um pequeno trecho localizado no final da rua, nas proximidades do conhecido Bar do Roberto, e que as ruas Josias Bacete e Altamir Bacete, próximo ao Clube Recreativo de Jaguaré, estão sem o pavimento, acumulando lamas em tempo de chuva e buracos. Sendo assim, justifica-se o presente requerimento pela necessidade de oferecer aos moradores da localidade condições dignas de transitar nas referidas ruas de forma igualitária, pois, no estado em que se encontram tais ruas, é certo que os moradores que ali residem passam por transtornos e contratempos. Portanto, é de extrema necessidade a pavimentação das ruas Pascoal Brioski, Josias Bacete e Altamir Bacete, nos termos que se requer. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida para a população jaguarense, requer a Vossa Excelência acolher presente em todos os seus termos, a fim de providenciar a pavimentação conforme acima exposto. Pede deferimento Jaguaré, 15 de dezembro/21. Assinado, vereador Ricardo Barros. Em discussão, o requerimento número 017/2021, de autoria do vereador Ricardo Barros. Essa questão do calçamento, eu até tive uma discussão com a secretária de obras Alice a respeito desses pequenos trechos, a gente se atentar. O Júnior até me falou que agora acho que esse acho que é o primeiro requerimento, mas já teve umas 2 indicações, né? Se atentar a esses pequenos trechos, presidente, a gente está fazendo antes mesmo até de começar novos calçamentos e tal. Lógico, esses que estiverem, né, adequados a calçar, que de repente tem algum impedimento, alguma situação, aproveitar a presença do prefeito Helder aqui e que leve isso, né, junto com a secretária, reforce isso. Eu sentei com ela essa semana, tratando de outras coisas, e esse foi um dos assuntos. Tem vários pequenos trechos em Jaguaré que a gente poderia, né, tá fazendo uma logística aí, tá terminando, que vai ser menos caos para a população. É isso aí. Não havendo mais discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 018/21, de autoria do vereador Ricardo Barros, que Ricardo Costa Barros, vereador nos atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e requerer o seguinte. O incentivo ao esporte é medida que deve ser prioridade pelo poder público, uma vez que proporciona a interação das crianças, jovens e adultos e famílias, servindo a população em diversos aspectos, para que não busque outros rumos que levem à violência e aos problemas sociais. A atividade física praticada é de muita importância para um desenvolvimento mais saudável, tanto físico como psíquico. E este vereador, na busca insistente de melhorias da qualidade de vida dos moradores do nosso município, vem, através deste requerimento, solicitar a reforma da quadra do bairro SEAC e da comunidade geral.
sendo de extrema necessidade, pois abriga inúmeras crianças e adolescentes, e é nossa responsabilidade dar uma melhor qualidade de vida a todos, oferecendo uma estrutura com acomodações saudáveis para a prática de atividades físicas e recreativas. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida para a população jaguarense, requeiro a Vossa Excelência acolha presente em todos os seus termos, a fim de providenciar a reforma das quadras conforme exposto acima. Pede deferimento. Jaguaré, 15 de dezembro de 2021. Assinado Ricardo Barros, vereador. Em discussão, o requerimento número 018, 2021, de autoria do vereador Ricardo Barros. Hoje eu coloco esse requerimento, mas desde o começo do meu mandato eu já tinha feito a indicação da reforma da quadra do Giral ou a reforma da quadra do bairro SEAC. E essa semana agora estive junto com o vereador Preto Queiroz, vereador Tininha também estava com a gente lá, tivemos no gabinete da deputada Raquel Lessa, reforçando esse pedido, né, cobrando um recurso junto com a Raquel. Ela foi com a gente na CESPORT, fomos muito bem atendidos pelo secretário Júnior Abreu e estamos numa boa expectativa aí para o ano que vem, para estar saindo esse recurso para a reforma dessas duas quadras. É isso aí. Não havendo mais discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 019/21, de autoria do vereador Ricardo Barros, que Ricardo Costa Barros, vereador nos atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e requerer o seguinte. Este requerimento é para a pavimentação em torno da escola São Sebastião na comunidade geral, bem como a construção de redutor de velocidade no local, visto ser uma reivindicação antiga dos moradores e muito necessária, pois os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas, que prejudica o deslocamento de veículos e de pedestres, e na época da estiagem, a superfície cria uma camada de pó, gerando muita poeira e causando problemas de saúde, inclusive aos alunos. E, consequentemente, com a pavimentação, aumentará o fluxo do trânsito, que já adianta-se quanto à necessidade de construir um quebra-molas. Assim, importante salientar que o melhoramento na forma de pavimentação e redutor de velocidade é garantido aos cidadãos, além de tornar seguro o trânsito nos locais melhorados, inclusive trazendo benefícios ao paisagismo urbano, melhorando a infraestrutura da comunidade. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida para a população jaguarense, requeiro a Vossa Excelência acolher presente em todos os seus tempos, a fim de providenciar a pavimentação em torno da escola São Sebastião na comunidade geral e redutor de velocidade, conforme acima exposto. Pede deferimento. 15 de dezembro de 2021. Assinado Ricardo Costa Barros, vereador. Em discussão, o requerimento 019/2021, de autoria do vereador Ricardo Barros. Não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 021. O 020, perdão. Você pulou o 20 do Tininha, né? Está combinado de tirar, Tininha? O 020? Obrigado. Requerimento número 021/21, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio, que Valdemar Paiva Sampaio, vereador nos atribuições legais, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência expor e requerer o seguinte. Conforme demanda apresentada pela população da região, venho por meio deste propor o presente requerimento quanto à necessidade de iluminação pública na rua Alexandre Inácio Luque, no distrito de Fátima. A reivindicação parte diretamente dos próprios moradores da comunidade de Fátima, em especial aos moradores da rua Alexandre Inácio Luque, que vivem em local que não possui iluminação pública, sendo necessária, pois à noite fica perigoso para os moradores e transeuntes. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida e segurança à população, requeiro as devidas urgências ações para imediata solução para instalar iluminação pública na rua Alexandre Inácio Luque, na comunidade de Fátima, neste município. Jaguaré, 15 de dezembro/21. Assinado Valdemar Paiva Sampaio, vereador.
Em discussão, o requerimento 021/2021, de autoria do professor Tininha. Senhor presidente, na visita às pessoas, às famílias, eles solicitaram que, uma vez que pagam a iluminação pública, é justo, mais do que nunca, que se tenha a iluminação pública, primeiramente, né? É algo inconsistente, então está aí esse requerimento para que, junto à administração, tome as devidas providências e assim eles realmente usufruem daquilo que já estão pagando. Não havendo mais discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 022/21, de autoria do vereador Ricardo Barros, que Ricardo Costa Barros, vereador nos retribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e requerer o seguinte. Este requerimento é para reparo da rua Silvan Paris, ao lado do esquinão, próximo à Praça Centro Jaguaré. Eis que, com o advento da abertura de parte da praça construída no antigo campo de futebol do Botafogo, aumentou-se o fluxo de pedestres, ciclistas, e o início da referida rua possui uma vala que tem causado inúmeros transtornos à população. Assim, importante salientar que o melhoramento no reparo da via é garantia dos cidadãos, além de tornar seguro o trânsito nos locais melhorados, inclusive trazendo benefício ao paisagismo urbano, melhorando a infraestrutura da comunidade. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida para a população jaguarense, requeiro a Vossa Excelência acolho presente em todos os seus tempos, a fim de providenciar o reparo no início da rua Silvan Paris, ao lado do esquinão, próximo à Praça Centro Jaguaré, conforme exposto acima. Jaguaré, 15 de dezembro de 2021. Assinado Ricardo Barros, vereador. Em discussão, o requerimento número 022/2021, de autoria do vereador Ricardo Barros. Eu fui procurado por alguns comerciantes ali daquela localidade, porque aquele trecho realmente se criou uma vala ali. Eu fui lá pessoalmente conferir, e relatos que já aconteceu três acidentes, 2 de motos e 1 de bicicleta, né? Esvalou ali no valão e perdeu o equilíbrio e caiu. Então, antes que aconteça alguma coisa pior, mais grave, a gente pede que o executivo corrija esse valão que foi estabelecido ali naquele local. Só isso. Em discussão ainda, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também. Eu e Júnior moramos no bairro Riviera, só para ficar registrado. Depois das chuvas que nós passamos de outubro e novembro, áreas que estavam muito secas abaixaram bastante. E nós temos também, além disso, lá no nosso bairro um exemplo. Acho que em outros lugares também aconteceu a mesma coisa. E é só para justificar para as pessoas que nos acompanham. O município tem, aqui o Valmir, que estava acompanhando a gente, o município tem 3 pessoas só para fazer esse tipo de reparo. Então é muito difícil dar conta. Quando surge um buraco, a gente tampa e daí a pouco já tem outro aparecendo, e depois das chuvas apareceu bastante. Então, só justificando que tem mais um, deve ter vários por aí. A gente vai passar o janeiro olhando para tentar, a partir de então, uma nova contratação em função do fim da 173, e acredito que nós vamos dar celeridade a esses tipos de reparos. Não havendo mais discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. É o momento da explicação pessoal. Não tem ninguém inscrito? Alguém tem interesse de se inscrever para falar? Porque a gente só faz as explicações pessoais na ordinária, na extraordinária a gente não faz. Jair? Não. Então a gente vai encerrar essa sessão, a ordinária, que é a prevista e marcada, vai convocar os vereadores para uma outra sessão, uma extraordinária, para fazer logo na sequência, e votar só os projetos que precisam da segunda votação. E não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada essa sessão e os convoco para uma sessão extraordinária a seguir.
tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada.